continuidade ao estudo da conjunção. Na aula anterior, nós aprendemos sobre as conjunções coordenadas, ou seja, são aquelas orações que não têm dependência entre si. Hoje nós vamos estudar justamente o contrário. Nós vamos estudar o emprego das conjunções subordinativas em orações que têm sim dependência uma da outra. Quando eu penso em subordinativa, automaticamente a minha cabeça já me leva aonde? A algo que é subordinado. Uma pessoa é subordinada à outra. Uma oração vai ser subordinada à outra. Professora, como assim? Não estou entendendo nada. É simples. Uma oração só vai ter sentido se ela tiver uma outra oração. E ambas vão estar ligadas com o quê? Com os conectivos, porque a conjunção é justamente isso, é um conectivo. Vamos de exemplo? Vamos de exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma ponte e aqui nós temos uma outra ponte. Bem no meio que liga uma ponte à outra, tem um espaço vago. E esse espaço vago, ele foi preenchido por um morrinho. Morrinho, que bonitinho. Aqui nós temos um terreno e aqui nós temos um outro terreno. E aqui embaixo não tem nada, só tem água. Vamos supor que o meu indivíduo, ele está aqui e ele precisa chegar até aqui. Então, para que ele possa fazer esse percurso, o que vai acontecer? Ele vai passar pela ponte 1, vai passar pelo morrinho e vai passar pela ponte 2 até chegar aqui no seu destino, terreno final. Da mesma forma, as orações subordinativas. Por quê? Nosso indivíduo estava aqui. Primeira ponte vai ser o quê? A nossa oração, né? Primeira oração. Aí ele está caminhando. Chegou aqui, o que está ligando as orações? Vai ser o morrinho, mas tratando-se de oração, vai ser o quê? Vai ser a nossa conjunção subordinativa. Chegou aqui, ele vai pular na outra ponte, que é o quê? Que é a nossa oração, a nossa segunda oração. E finalmente ele vai chegar aqui no morrinho, né? Esse destino final, ele é o quê? É a mensagem, né? O M de mensagem. Então, o que aconteceu? Tive duas orações ligadas por uma conjunção para que ao final fosse entendida a mensagem. Se eu tirasse qualquer ponte aqui, o jovenzinho não iria conseguir chegar ao seu destino final, ele não iria entender. Então, a mensagem não teria sido compreendida. Da mesma forma que se eu tirasse o morrinho, ele também não ia conseguir atravessar para outra ponte. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que uma ponte está subordinada à outra. Para que o indivíduo consiga chegar a outro lugar, ele precisa passar pelas duas pontes. Assim é a oração. Para que eu possa entender a mensagem, eu preciso que as duas orações estejam ligadas, porque elas têm sim dependência uma da outra. A primeira oração não vai ser compreendida sem a segunda oração, ou vice-versa. Certo? Um exemplo muito bacana, a gente vai pegar assim, ó, rapidinho. Então, vamos lá. Dando continuidade, as orações subordinativas existem dois tipos. São as integrantes e as adverbiais. Para que a aula não fique muito grande, nós vamos estudar nessa primeira parte as integrantes, tá bom? Então, vem comigo. Vamos aqui só apagar o quadro. Deixa eu só passar um alquinho aqui. E vamos estudar primeiro as integrantes. Não tem complicação, gente. Parece difícil, mas não é difícil. Então, conforme eu já expliquei, as conjunções subordinativas, vou escrever aqui para que vocês possam escrever no caderno de vocês, elas conectam elementos que possuem dependência
também que ela serve para introduzir orações subordinadas. Deixa eu puxar essa informação aqui. Introduz orações subordinadas. Introduz orações subordinadas, que nós vamos aprender quando nós estivermos fazendo o nosso estudo de análise sintática. A gente vai ver muita oração, mas não se preocupe, tá bom? Então, hoje nós vamos aprender a nossa tão famosa conjunção subordinada integrante. Conjunção subordinada integrante. Conjunção subordinada integrante, que é a nossa famosa o quê? A nossa famosa se e sai. Lembra daquela série de investigação? Isso mesmo, se e sai. Se e sai, conjunção subordinada integrante. E existem duas conjunções subordinadas integrantes da língua portuguesa. Sabe qual que é? Está com elas na ponta da língua? Sim, eu sei que você sabe. Que é a que e a se. Conjunção que e conjunção se. É importante saber que quando eu falo conjunção subordinada integrante, sim, elas vão introduzir uma oração subordinada, certo? Mas ela não vai ter sentido algum, ela não vai ter nenhum significado. Ela vai servir apenas para ligar as orações. Então não tem significado, vai ter uma função de substantivo. É como se fosse um substantivo. Sua única função é ligar termos que são subordinados. Não tem sentido algum, tá bom? Por isso que a gente chama elas de conjunções subordinadas integrantes e só existem duas, que é o que e o se. Vamos de exemplo para a gente entender melhor? Venha comigo. A professora não falou que o vídeo, vou colocar a aula, que a aula seria hoje. Vou ter que começar a vir pra cá. A gente mais falta de espaço. A professora não falou que a aula seria hoje. Para que eu possa começar a minha análise, a primeira coisa que eu faço é o quê? Identificar o verbo, né? Se é oração, tem que ter um verbo. Então, vamos identificar o verbo aqui. Aqui, falou vai ser um verbo, né? Do verbo falar. E seria do verbo ser, certo? Aí agora, lembra daquela musiquinha que eu estudei na aula passada? Analisou a oração, corta na conjunção. Cadê a nossa conjunção? Tá aqui, conjunção que, né? Nosso se e sai. Então, eu vou cortar aqui. Então, aqui eu vou ter uma oração e aqui eu vou ter uma outra oração. A professora não falou. A professora não falou é a nossa oração principal, certo? Oração principal. Só que a professora não falou o quê? Se eu falasse só a professora não falou, eu entenderia? Não entenderia, porque ficaria um quê de dúvida. Mas o que a professora falou? Eu preciso entender essa mensagem. Então, para complementar o sentido dessa primeira oração, atribuiu-se a segunda oração, que a aula seria hoje. O que a professora falou? Que a aula seria hoje. Então, uma está subordinada à outra. Se eu falasse só que a aula seria hoje, mas como assim? O que seria a aula hoje? Fica sem sentido, né? Uma precisa da outra. Então, essa oração aqui, que a aula seria hoje,
ela está completando o ela está completando o sentido. Viu como é simples? Viu como é fácil? Não tem complicação nenhuma. Toda essa oração aqui, ela foi justamente para completar o sentido. O que é que ele não teve valor nenhum na oração, apenas ligou os termos, teve um valor de substantivo, né, para dizer que não valeu nada. E pronto, só ligou os termos. Viu como não tem dificuldade nenhuma em conjunção integrante? Ah, professora, mas como que eu vou lembrar quais são as conjunções integrantes? É só lembrar de que e se. Que e se. Sempre que for uma frase, uma oração que está completando o sentido da outra, que vai ter uma oração, uma conjunção integrante, é uma conjunção subordinativa. Integrante, o nosso famoso se e sai. Vamos de mais um exemplo? Vamos de mais um exemplo, só para ver se vocês estão super entendendo aí. Mais um pouquinho de álcool. A gente apagar esse quadrinho. E vamos de mais um exemplo aí. Sempre lembra de se e sai e não vai ter dúvida nenhuma para você entender aí essa questão das conjunções integrantes. Ah, professora, mas por que mesmo que eu preciso estudar esse trem de se e sai? Porque as orações, o famoso se e sai, né? Se e sai, vai introduzir a oração subordinada substantiva. Lembra que eu falei que o que e o se vão ter sentido de substantivo? Então você já mata a charada para identificar as orações subordinadas substantivas. Ah, nem sei o que é isso. Sim, você não sabe por enquanto, mas logo você vai aprender. Logo a gente vai ter aula sobre isso e aí você vai começar a entender como que no português uma coisa está ligada à outra, tá bom? Vem comigo, vamos de mais um exemplo. O policial queria ir se ela fosse também. Vou aqui, ó, cortar aqui, né? Já cortei. E aqui cortando eu já consegui identificar a minha conjunção, que o meu se e sai, que é o se, né? Então, cadê os nossos verbos? Queria do verbo querer. Fosse também seria verbo, né? O policial queria ir se ela fosse também. O policial queria ir, mas o policial queria ir para onde? Não tem sentido a frase sozinha. Se ela fosse também. Se ela fosse também não tem sentido sozinha. Então, uma oração tem valor semântico sobre a outra. Então, essa aqui vai ser a nossa oração principal. E aqui é o nosso complemento de sentido da oração. Oração, e aqui está a nossa conjunção subordinativa integrante. Certo? Não tem dúvida, fique aqui comigo que nós vamos para a nossa segunda parte para a gente aprender agora as conjunções subordinativas adverbiais. Beijo e tchau, tchau!